Aleluia, louvado seja o nome do Senhor maravilhoso. Você pode se sentar. Deus tem avivamento para nós, diga aleluia. Vira para o seu irmão, já faz aquela cara de profeta e fala: Deus vai te avivar. Deus vai te avivar. Vira para outro e diga assim: é avivamento. Queridos, Deus está gerando, Ele está para liberar um grande avivamento sobre o Brasil. Eu sei que você já sabe disso, mas eu quero enfatizar que nós como igreja cremos nisso. Deus está liberando um grande avivamento sobre o Brasil, que vai impactar nas nações. Deus está liberando o avivamento sobre a igreja dele, que vai impactar o mundo. Deus está liberando o avivamento sobre mim e sobre você, para mudarmos e transformarmos a sociedade que está um caos. Diga amém. Vira para o seu irmão e fala assim: ela está falando de um avivamento que inclui você, se você quiser. Vira para outro e fala: se você quiser. Avivar significa despertar, tirar do sono, dar vida, intensificar. É hoje, meu irmão, que você sai desse sono, em nome de Jesus. Hoje Deus vai gerar um despertar diferente no seu coração. Ele vai intensificar sobre você aquilo que Ele já liberou e aquilo que Ele está liberando agora com mais intensidade. Quantos creem? Quantos creem de verdade? O avivamento é aquilo que nós precisamos neste momento. É por isso que ele vem. Avivamento não é entretenimento para crente, para cristão. Avivamento é necessidade da igreja para o tempo presente. A igreja precisa de avivamento. Eu e você precisamos ser despertados, intensificados, afogueados, empoderados para esse tempo. Se você crê, diga amém. Irmão, eu estou numa igreja pentecostal, sim ou não? Sim ou não? Então eu falo e você fala junto comigo. Amém? Amém? Tá aí aquela mulher que prega gritando. Eu grito e você? Não, mas aí vocês falaram. Eu grito e você? É assim, que eu não escuto, entendeu? Eu escuto, mas eu gosto de escutar gritado. Então é assim, Deus tem avivamento para você, porque você precisa. Fala isso para o seu irmão. Aleluia, que tem os avivados e já disseram amém, sem eu pedir. Queridos, certamente é tempo de obras maiores. Como isso é profético. Chegou o tempo do despertar da igreja para obras maiores, que antecede a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio nisso. Mas você precisa decidir se vai ficar fora ou dentro. Diga fora ou dentro do avivamento. Não é porque Deus tem um avivamento preparado e Ele te inclui, que necessariamente você está dentro. Há alguns posicionamentos que você tem que ter, é o que nós vamos aprender hoje, para estar nesse avivamento. Não só para vê-lo ou percebê-lo acontecendo no mundo, no Brasil ou nessa igreja, mas para participar dele. Quem quer participar ativamente desse avivamento? Quem quer ser tomado por esse espírito do avivamento? Diga um amém forte. Dá um de pentecostal. Isso é a igreja do Repleplé, irmão. É isso que é aqui. Eu vou ser tomado por esse espírito do avivamento que o Senhor está liberando, que é o Espírito Santo, claro, que vai nos avivar, nos intensificar, nos despertar. Eu quero, eu vou, eu me posiciono, porque a primeira coisa que você precisa saber, e a primeira posição que você precisa ter em relação ao avivamento, para não ficar fora dele, é desejá-lo. Diga, eu preciso desejar o avivamento. Irmão, isso é princípio da palavra. Você precisa desejar o avivamento. Ele não acontece se você não o buscar e não o desejar. Vamos ler Atos 2, pode ser a partir do 1.
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu, diga, de repente. Veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Até aí tá bom. Volta no verso 1 para mim, fazendo um favor. Chegando o dia de, diga, chegando o dia de. Estavam todos reunidos num só lugar. Agora fala bem alto essa palavra aqui, ó. Vamos lá, de novo, passa pro. Fala, é de repente, mas não é por acidente. Entendeu? Vira pro seu irmão e fala assim, o avivamento chega de repente, mas não é por acidente. Queridos, eles estavam ali esperando exatamente o quê? Isso. Porque Jesus havia dito, vocês vão esperar lá até serem revestidos de poder. O que eles estavam fazendo ali? Esperando até serem cheios. E aconteceu, mas não por acidente. O problema é que a gente acha assim, é de repente. Sabe? Então está lá o pastor, ou o ministro, ou alguém que está fazendo coisa, aí ele vai declarar, a presença de Deus está nesse lugar, esteja cheio, e aí, eu estou lá, chupando chiclete, né? Que aí não dá para falar em língua, senão engole. Então já entendeu, o crente que chupa chiclete não fala em língua, né? Aí, estou lá, paisana na igreja, e acho que de repente vai acontecer. Não vai. Com você, não. Porque você não está esperando, desejando, buscando. Esses homens estavam ali, o de repente aconteceu, mas eles estavam buscando, eles estavam desejosos por aquilo, eles criam naquilo, aquela busca era intencional, aquela reunião era intencional, eles estavam ali não por acaso, eles tinham uma única intenção, serem cheios. Eu pergunto, qual é a sua intenção de ter vindo aqui hoje? Será que nós temos uma intenção, quando nos reunimos como igreja, para cultuar a Deus? Será que há uma única intenção de olhar para Ele, de ser visto por Ele, de tocá-lo, de ser tocado por Ele? Porque às vezes nós nos chegamos a esse lugar, mas não temos nenhuma intenção. É preciso buscar o avivamento. Vira para o seu irmão e diga, primeiro posicionamento, para não ficar fora do avivamento, é desejá-lo, buscar intencionalmente. Buscar intencionalmente. Gente, como nós nos distraímos nessa busca. Quantas vezes nós nos achegamos para uma reunião de oração sem intenção? Eu vou porque eu já me acostumei, é dia de reunião de oração. Mas eu não estou chegando lá intencionalmente dizendo, eu vou lá, porque eu vou me juntar com os meus irmãos, e quando nós começarmos a orar, é lenha que vai queimar, eu dou a lenha, Deus traz o fogo, eu dou a lenha, Deus traz o fogo, e aí o que Ele quer, a sua boa, perfeita e agradável vontade, se cumprirá no nosso meio, porque nós estamos dando lenha, Ele traz fogo, então a presença dEle vem, e consome o sacrifício. Tem que ter intenção. Então eu vou dar um minutinho para você abaixar sua cabeça. Não precisa falar, pode abrir sua boca e falar, mas eu quero que você intencionalmente deseje o avivamento. Como eu gostaria que todos nós neste lugar
todos nós desejássemos ardentemente nada menos do que a presença dEle. Como você pode desejar? Você fica livre. Eu vejo já algumas pessoas de pé. Você é livre, querido. Você deseja da forma que você quer. Você pode ficar de pé, sentado, ajoelhado. Você faz o que você quiser. Mas como eu gostaria que nós nesse lugar desejássemos intencionalmente o avivamento, buscássemos com tudo que somos, com tudo que temos, porque Ele quer nos encher, porque Ele quer nos encher, porque Ele quer nos avivar, porque Ele quer nos intensificar. Nome de ser igreja não adianta, é preciso ser realmente igreja para impactar o mundo ou a cidade. Deseje, deseje, deseje. Oh, deseje, deseje. Com tudo que você tem, continue orando. A palavra do Senhor diz que aquele que encontra o reino é como quem encontra um tesouro. Ele vai e vende tudo que tem para ficar com aquele tesouro precioso. Queridos, nós estamos aqui buscando aquilo que o Senhor disse que Ele está preparando para mim e para você. Como você pode mostrar esse desejo para Ele? Mostre agora da forma, não precisa ser levado por mim ou por ninguém. Como você mostra o desejo por Ele? Faça agora, sem religiosidade, sem nada, sem querer aparecer ou desaparecer. Como você mostra para Ele que você quer aquilo que Ele quer sobre você? Que você quer se posicionar com desejo. Oh, Jesus! Jesus! Você é livre, você é livre. Não tem um som de instrumento para cobrir a sua voz. Não se sinta envergonhado por nada, absolutamente nada. Deseje a plena, perfeita, boa vontade de Deus. Ele quer te avivar, Ele precisa te avivar. Trazer uma vida mais intensa, trazer um despertar. Ele quer avivar. Sim, ore, 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 ore. Porque de repente veio do céu, não veio da boca de um profeta, não veio das mãos de um homem, não veio de uma música. De repente veio do céu, veio do céu. Foi de repente, mas não foi por acidente. Sim, Jesus, Jesus. Ore, 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 ore. Vem, Espírito, vem, 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 vem. Gere em nós desejo. Gere em nós desejo. Porque essa é a primeira coisa. Se isso não for gerado, de nada vale o restante dessa palavra. Gere em nós desejo. Gere nesse lugar uma busca intencional. Continue orando, não pare, não pare. Não pare, não pare. Deus dá para você a medida do seu desejo. E é a medida da sua fé. Não vamos deixar a religião tirar de nós aquilo que é mais precioso. Aquilo que Jesus conquistou na cruz, que é a liberdade para nós. Você não veio aqui ter uma aula. Você veio aqui cultuar a um Deus e participar daquilo que é a vontade dEle para você. Oh, Jesus maravilhoso. Como é bom ter você. Como é bom ter você. Como é bom ter você. Oh, coisa boa, coisa deliciosa. Segundo posicionamento. Alinhe-se com a palavra. Quantos querem estar neste avivamento? Levanta a mão. Quantos querem? Então vira para o seu irmão e fala: desejo. Busque-o intencionalmente.
e alinhe-se com a palavra. No texto que nós lemos, fala que de repente o Espírito, então, o vento soprou, o Espírito veio sobre eles, como o som de um vento, e eles foram cheios do Espírito Santo. E ali então a igreja foi instituída, restaurada, né? Ali eles saíram e começaram a pregar o Evangelho em toda a terra. Sim ou não? Sim ou não? Jesus tinha dito para eles irem para lá, sim ou não? Você vai ver no capítulo 1 que Jesus está dizendo, olha, vocês devem, eu vou para o Pai, mas vocês vão para Jerusalém e vão permanecer lá, até que do alto vocês serão revestidos de poder, sim ou não? Então havia uma palavra para eles estarem ali. Deixa eu falar uma coisa para você. João Batista já tinha falado sobre isso. Repete comigo, Deus usa os profetas. João Batista disse, olha, eu vos batizo com água, mas virá aquele... Vamos, igreja, tem que conhecer a palavra, por isso tem que ter alinhamento com a palavra. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista estava falando sobre esse batismo, sim ou não? Sim ou não? Joel havia dito sobre esse dia. Joel profetizou sobre esse dia. E acontecerá que descerá o Espírito Santo e tal e tal. Quem conhece esse texto? Levanta a mão. Joel 2, 28. Mas enfim, você que está anotando aí, Joel 2, 28. E olha o que eu quero dizer para você. Os profetas estavam liberando. Isso era a vontade de Deus, isso era a palavra de Deus. Tanto que Jesus, que a palavra disse. Agora, olha, eu estou dizendo, esta é a palavra. Vão e esperem, porque tudo que João falou, tudo que Joel falou, vai acontecer, porque é a minha palavra. Agora deixa eu te contar uma coisa. Jesus disse isso para mais ou menos 500 discípulos. Diga 500. Abre a mão, 500. Fala para o seu irmão, 500. Quantos estavam em Jerusalém e foram cheios do Espírito Santo? 100? Viu como vocês sabiam? 120. Fala para mim, falou para 500. Só 120 se alinharam com a palavra. Quantos foram cheios? Os 120 que se alinharam com a palavra. Quem está entendendo? Não basta, querido, vir à igreja, vir ao templo. Não basta ir a uma célula. Não basta dizer que é crente. Não basta orar falando, Deus, eu quero avivamento. Você tem que se alinhar com a palavra. Havia uma palavra. Eles se alinharam com a palavra. Certamente, se os outros... Tira 120 de 500. Podia ter feito essa conta antes, né? 380. Onde estavam os 380? Não sei, a Bíblia não diz. Mas algo os distraiu. Algo os tirou do alinhamento da palavra. Querido, quantas coisas tem tentado tirar você do alinhamento? O pastor está dizendo, faça a sua inscrição para a conferência. Deus tem algo poderoso. Deus vai mover os céus e a terra para tocar você. Pastor está dizendo, eu pergunto, você se alinhou com essa palavra profética? Você não deseja, não crê nos profetas para se alinhar com a palavra proferida, mas quer que o Senhor toque a sua vida. Irmão, está na fila errada. Porque quem quer o avivamento, quem quer ser tocado por essa glória, precisa desejar e buscar intencionalmente. Precisa se alinhar com a palavra. E quando eu digo se alinhar com a palavra de Deus, e também coloco aqui se alinhar com as palavras proféticas, é porque o profeta, ele profetiza O profeta verdadeiro não pode profetizar nada que não seja
ou melhor, não pode profetizar nada que seja contraditório à palavra, sim ou não? Então quando um profeta de Deus traz para você uma direção da parte do Senhor, e você acredita nisso, porque você entende a idoneidade disso, vê que isso tem base da palavra, você precisa entender e seguir, porque Deus está liberando uma palavra. Quem está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Cadê sua inscrição para a conferência? Pastora, quanto que é a conferência mesmo que eu esqueci? Agora é 80. Vai pagar R$80? Irmão, tá barato. Para tudo que você não está pagando o que Deus vai fazer, entenda isso, de forma alguma. É que há uma estrutura e a gente precisa ter condições de proporcionar isso para você. Só para isso, é o mínimo que a gente consegue cobrar por tudo que você vai estar aqui. Vai ter aqui, mas é pouco perto daquilo que Deus vai fazer com você. Porque eu creio de todo o meu coração, e temos orado como igreja por isso. Estamos todos que vamos ministrar na vida de vocês, estamos jejum e oração. Para que Deus venha com o céu na terra. E traga um avivamento. Custa se alinhar com a palavra, vira para o seu irmão e diga assim, custa se alinhar, irmão. Deus já sopra o vento do avivamento, custa você se alinhar? Fala para ele. Tem que se alinhar. Se alinhar com a palavra também é conhecer a palavra para praticá-la, sim ou não? Se alinhar com a palavra de Deus, você precisa disso para o avivamento, você precisa conhecer a palavra, praticar a palavra, obedecer a palavra, você está alinhado para que Deus venha com poder sobre você. Presta atenção, uma geração de frase de efeito não vive o avivamento. Vou repetir para você entender. Crente, povo, geração de frase de efeito. Sabe o que é frase de efeito, né? Não vive o avivamento. Sabe por quê? O problema não é a frase de efeito. O problema é que alguns estão trocando a palavra de Deus por frase de efeito. Fica mais rápido pegar uma frase de efeito de um sermão, pegar uma frase de efeito do irmão que colocou lá na rede social, do que ler a palavra. A Bíblia está assim de frase de efeito. Pega Provérbios. Tem um monte de frase de efeito pronta lá. Mas essa é efeito mesmo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante do que uma espada de 2 cortes, de 2 gumes. E ela vai, ela discerne alma e espírito. Frase de efeito não faz isso. Vira para o seu irmão e fala, você quer transformação? Quer avivamento? Frase de efeito não faz isso. É a palavra. Alinhe-se com a palavra. Faz cara de profeta que está exortando e diz para ele, alinhe-se com a palavra. Vou fazer assim, ó. Alinhe-se. Não vira de profeta, vamos, irmão, põe a mão na cara do outro aí. Aproveita agora. Vai, alinhe-se na palavra. Entendeu? Quando você vê, dá uma dica. Você está passando assim, aí o irmãozinho está dando mau testemunho. Você só faz assim para ele. Se ele for daqui, ele vai entender. Então, para ficar bem gravado, vira para outro e alinhamento com a palavra. Nós precisamos disso para viver o avivamento. Se você crê, diga amém. Vamos abrir Ezequiel 37. De 1. Ezequiel 37, de 1 a 14. Estamos falando sobre alinhamento com a palavra. Quem está entendendo? Quem está desejoso? Quem está querendo dar um repleplé? Ezequiel 37, 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver o que era enorme o número de ossos no vale.
e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam. O que está escrito aí? Você está entendendo quando eu disse que o profeta ele precisa profetizar? Ele recebe a palavra do Senhor, então ele está liberando a palavra do Senhor. Esse é o verdadeiro profeta. E o Senhor diz para ele: homem, profetiza a minha palavra. Aquilo que eu estou falando para você é a minha palavra, fala. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí Ezequiel: e eu, Ezequiel, profetizei conforme a ordem recebida. Em outras versões, conforme a palavra. Enquanto profetizava, vamos parar por aqui, depois eu continuo esse texto. Então, dentro disso que aconteceu do Vale de Ossos Secos, nós vimos claro que Deus está liberando um mover, um avivamento, trazendo vida a esses ossos secos, através de uma liberação profética, através de uma palavra profética, sim ou não? A palavra que Deus liberou, o homem liberou a palavra de Deus, um avivamento aconteceu, amém? Homens de Deus, profetas de Deus, na nação, nessa casa, estão liberando a vontade, a palavra de Deus. Estamos dizendo para vocês: Deus está gerando um avivamento para a sua igreja, e Ele não quer que você fique fora disso. É a vontade de Deus te despertar do sono, te levantar, te intensificar, te afoguear, te empoderar. É a vontade de Deus. Querido, nós somos igreja. Nós não somos uma associação de amigos. Nós somos igreja. A gente vem aqui buscar a vontade de Deus. Como igreja, o nosso desejo é cumprir o propósito para o Pai, para glorificar a Deus, sim ou não? E Ele está dizendo: eu quero você dentro desse mover. Precisa se alinhar com a palavra. Quero falar um testemunho aqui, antes de ler o texto e continuar. Nós estávamos, acho que 3 ou 4 anos atrás, acho que 3 anos atrás no MFI, na nossa comunhão de pastores, estávamos em Araçatuba e estava num momento de louvor, só os pastores da região. E eu ouvi um som de um vento, ouvi mesmo, um som de um vento que não era natural, enfim. Na hora que eu ouvi o som de um vento, Deus falou comigo, algo profético. Eu me levantei, fui no presidente do MFI e disse: olha, contei para ele, né, o que eu ouvi, o que Deus estava me falando. E ele disse: pega o microfone e profetiza. Então, eu vou dizer para você, há 3 anos atrás, mais ou menos, era 3 ou 4? Vocês estavam lá esses dias, né? O Senhor, através desse som, Ele me liberou, Ele me mostrou isso. Que Deus estava soprando sobre o Brasil. E eu vi a igreja no Brasil espalhada como esses ossos secos no vale. Cansada, desgastada, desacreditada, seca. Uma aqui, outra ali, uma igreja só, mas eu digo assim, pedaços, né? Ali. E o Senhor me mostrou: Renata, eu estou soprando sobre o Brasil. Haverá unidade nessas igrejas. As igrejas se unirão como um só corpo. E eu colocarei o meu espírito, um avivamento sobre a igreja brasileira. E ela se levantará como um poderoso exército. E foi isso que o Senhor me trouxe. E ainda não tinha acontecido tudo isso que aconteceu na política e tal. E eu nem sei de política, porque eu não acompanho. Não é uma coisa que eu... Não estou dizendo que você não deve acompanhar. Estou falando que eu... né?
E aí Deus me falou isso, eu falei isso com toda a fé do meu coração, porque eu sabia o que Deus estava falando ao meu coração. E hoje a gente vê tudo o que Deus está falando, e grandes profetas da nação, falando sobre esse avivamento que o Senhor está trazendo, e já começou, eu creio que Ele já começou a soprar sobre o Brasil. E eu digo, se o Senhor nos revelou, é porque essa casa está dentro desse mover. Eu creio que eu e você estamos dentro deste mover. Será que algo bom pode sair de Fernandópolis? Pode. Em Fernandópolis tem você, tem você, tem você, tem você, tem você, tem você, tem você. Acredita. Em Fernandópolis tem você. E o Senhor quer te despertar para essa terra. E se daqui Ele quiser te levar para outras terras, amém. Mas o Senhor te plantou aqui, e Ele quer te despertar para avivar aqui. Vira para o seu irmão e diga: em Fernandópolis o avivamento virá, porque tem você. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? No teu serviço pode ser, está difícil demais. A tua casa pode estar difícil demais, impossível. A situação onde você está, na escola, na faculdade, podem estar muito traiçoeiras, enfim, eu não sei o que você está enfrentando, mas lá naquele ambiente tem você. A provisão de Deus chega, o avivamento chega, a libertação chega, a provisão chega, porque tem você. Talvez você nunca viu ou nunca experimentou de nenhum pingo de um avivamento, nem aquele que acontece individualmente, mas não é porque você não experimentou que não existe. Ele acontece de repente, mas não por acidente. Se você não experimentou, é porque você precisa aprender esses passos. Deus quer pegar você de jeito. Vira para o seu irmão e diga: em Fernandópolis terá o avivamento, porque tem você. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas só se você crer. Faz isso com vontade. Fala para Jesus: eu tenho aqui, tem eu, Jesus. Tem eu aqui. Tem eu. Tem eu. Oh. Diz para Jesus: Jesus, tem eu aqui. Pode vir, Jesus, pode fazer. Não importa que as pessoas não entendam, não entenderam Noé, não entenderam os homens de Deus que foram movidos para fazer algo para a sua nação, para a sua cidade, para a família. Mas eu estou dizendo: Jesus, pode vir. Tem eu aqui, tem meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Alinhe-se com a palavra. Terceiro, alinhe-se no corpo. Vira para o seu irmão e diga: deseje, busque intencionalmente, alinhe-se com a palavra e alinhe-se no corpo. Ezequiel 37, vamos lá, a partir daquilo que eu estava lendo. Vamos ver o versículo. Olha o que aconteceu quando você profetiza a palavra. Então começa a haver um alinhamento com a palavra. Verso 7. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, enquanto eu liberava a palavra, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Diga: começaram a se juntar, se unir. Diga: unir. A seguir ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e eram um exército enorme. Presta atenção, o avivamento ele vem sobre o corpo. Colossenses 1,
18, vamos entender o que é esse corpo, então. Deu. Ele quem? Jesus é a cabeça do corpo. Diga, Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, o corpo de Cristo é também chamado a igreja do Senhor. Até aí. O avivamento, ele vem sobre o corpo, ele vem sobre a igreja de Cristo. Há um único corpo, há uma só igreja do Senhor. Diga, um só corpo, uma só igreja do Senhor. É preciso estar alinhado a este corpo, é preciso estar em ordem com este corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 diz que individualmente nós somos membros desse corpo. Meu irmão, como indivíduo, você é membro do corpo de Cristo, mas você só é corpo de Cristo coletivamente. Deixa eu explicar isso. Eu, sem a minha mão, continuo sendo um corpo, continuo vivo, sim ou não? A minha mão, tirada do meu corpo, sobrevive? Não. Então a minha mão, embora um membro do meu corpo, ela só tem vida no corpo se ela estiver unida ao resto do corpo. Irmão, presta atenção. Não tem essa de não vou à igreja. Você não vem mesmo à igreja, você é a igreja. Se for para desistir, você tem que desistir de ser igreja. Aí você vai apostatar a fé. Quem está entendendo, diga um amém pentecostal. Vira para o seu irmão e fala, não tem jeito de sair do corpo. Vivo, não. Ai, eu quero ficar na minha casa. Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais na célula. Irmão, você quer sair do corpo? Vivo não tem jeito. Porque o corpo sem você permanece corpo e frutífero. Mas você sem o corpo, morreu. Vira para o seu irmão e fala, você sem o corpo, morreu. Então não adianta dar piti. Você já pensou a minha mão querendo fugir do meu corpo? Eu quero viver sozinha, eu quero viver sozinha, eu quero viver sozinha. Não vê, não adianta. Só que aí o que acontece? A outra mão. Às vezes a gente faz isso com os membros que quer. Aí você vai lá, calma irmão, tem paciência, vamos orar. Mas tem hora que não dá mais. Eu quero sair, aí morre. Quantos nós já vimos que desistiram de estar unidos ao corpo, quiseram ter a sua vida própria e hoje perderam a alegria da salvação? Você conhece alguém assim? Quantos conhecem alguém assim? Vira para o seu irmão e diga assim, não tente sair do corpo, porque você vai morrer. Você precisa se alinhar ao corpo, querido. Se alinhar ao corpo não é se reunir, é unir-se. Diga, alinhar-se ao corpo é mais do que se reunir, é se unir. Olha Atos 2, 42 e 47. Quem está entendendo, diga amém. Atos 2, 42 e 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os que criam mantinham-se. Qual é essa palavra aqui? Vira para o seu irmão, diga, todos os que criam permaneciam unidos. E tinham tudo em comum. Vai para o 47 agora, fazendo um favor. Não, 46. E todos os dias continuavam a se reunir. Presta atenção na ordem dos fatores, que aqui altera completamente o produto. Olha, eu não sei nada de matemática, mas essa frase eu decorei. Primeiro, eles estavam unidos numa só fé, num só propósito. Então eles se reuniam. O problema é que a gente não está unido e se reúne.
E aí não tem unidade. E aí o avivamento não acontece. Aí a igreja não é relevante, não impacta a cidade. Por quê? Porque não há unidade, mas há muita reunião. Há ou não há? Então fala para outro irmão que você já cansou. A pastora fica falando para falar toda hora, porque assim você não dorme, irmão. Não estou vendo ninguém dormindo. Vira para outro e diga para essa pessoa que não dormiu, porque você não está deixando. Fala para ela assim: reunião tem bastante. Mais do que se reunir, nós, os que cremos, precisamos nos unir. Irmão, unidade é uma coisa difícil. Você precisa entender que não vem à igreja, você é a igreja. Presta atenção, quando você vem a este lugar, a este templo, você vem ao templo como igreja prestar um culto a Deus. Você não vem à igreja. Eu sei que a gente usa isso, olha, vamos à igreja, olha, tem lá na igreja. O problema não é usar isso para um bom entendimento de todo mundo. O problema é quando isso se torna uma verdade e a verdade fica obscurecida. Quem está entendendo? O problema é quando você entende que isso é igreja. E quando você entra aqui, você está na igreja. Querido, você é a igreja. Você oferece o culto. Isso aqui é um lugar físico. Deus não habita em lugar físico, Ele habita em você. Ele quer você, a casa predileta dEle, a casa favorita dEle. É você, a casa mais linda dEle. É você. A casa que Ele tem adornado por meio do Espírito. É você. Você é a igreja e vem aqui prestar um culto. Quem não entende que a igreja vem aqui para ser servido, mas quem entende que a igreja vem aqui para servir. Quem não entende que a igreja vem ao templo para contemplar o culto e não para prestar um culto. Quem está me entendendo, diga amém. É aquele tipo de pessoa que entra no templo, o culto a Deus está sendo oferecido pela igreja, mas ele está contemplando o som, ele está contemplando tudo que está acontecendo, coisas que ele gosta, coisas que ele não gosta. Às vezes ele reclama de alguma coisa, mas não estou dizendo só sobre quem reclama. Tem gente que elogia, só elogia, mas é um crente contemplativo. Não é igreja, porque a igreja ela vem aqui prestar culto. A igreja ela vem servir, ela não vem ser servida. A igreja vem e entende que ela oferece o culto. O culto não está sendo oferecido a ela. Nem quando pregamos a palavra, nós estamos anunciando algo que Deus colocou no nosso coração. Só para que você entre na mesma direção e todos nós nos movemos debaixo de um alinhamento na palavra. Eu vi um quadrinho interessante, mas não dava para projetar aqui, porque não cabia a medida aí. Mas era interessante, tem assim, pessoas que vêm para contemplar o culto, ou para consumir o culto, né? Como se o culto fosse para você, para esse tipo de pessoa. Então aí está o pastor pregando, aí um monte de crentezinho assim, nas cadeirinhas, parece as nossas cadeiras, para falar nisso, estou lembrando aqui. Aí, com uma plaquinha assim, ore para eu prosperar. A outra com uma plaquinha assim, não fale do diabo que eu não gosto. A outra com uma plaquinha assim, lembre de olhar para a minha família, estou precisando. Todo mundo com seus pedidos levantados, com as suas observações levantadas, e o pregador assim, meu Deus, a quem eu atendo, né? Esse é o tipo de crente que vem contemplar e vem consumir, mas não vem dar. Crente que vem dar entende que a igreja, ele chega aqui, ele começa a orar falando, Deus nos visita nessa hora. Deus, nós estamos reunidos e nós não queremos nada menos que a tua presença. Não importa quem vai ministrar louvor, quem vai pregar, quem vai sentar do meu lado, quem vai orar por mim. O que importa é que a tua glória encha a casa. O que importa é que você venha. Oh, aleluia! Oh! É isso. Quem é igreja sabe o que faz no templo. Vira para o seu irmão e diga assim para ele com muito carinho, eu não sei você, mas eu aqui sou a igreja.
Sabe o que você devia falar para ele? Você que falou que é a igreja? Não é para ficar de bom, não. É para você avisar ele que você está para servir. Então agora eu vou completar a frase. Você vai repetir de novo. Fala para o seu irmão, o mesmo. Fala, eu não sei você. Eu aqui sou igreja. No que eu posso te servir? Já pensou, irmão, quanto amor? Vamos tá lá, irmão. Do que eu posso te servir? Ah, irmão, eu tô com sede, não tô? Tô nem aguentando buscar. Não, você fica aí que eu vou lá buscar uma água para você. Não, na hora do culto, nem. Mas na hora que acabar, eu vou rapidinho lá pegar uma água para você. Porque eu tô aqui para te servir, você não tá podendo ir? Não, eu vou lá. No que eu posso te servir? Isso é ser igreja. Dá uma olhadinha. Volta o texto para mim agora que a gente leu. Vamos dar uma olhadinha como a igreja vive. E vamos ver se a gente é igreja todos os dias. Vamos ler junto, 1, 2 e já. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições. Pausa. Você tem comunhão com os irmãos? Ai, olha, eu vou na igreja, mas não gosto. Meus amigos não são cristãos, sabe? Eu não... Já viu gente falar assim? Hã? Já viu? Ai, eu não consigo... Sabe? Irmãos, converte. Vamos lá, vira igreja. Todos os dias continuavam onde eu estava. Partiam um pão em casa e juntos, vamos lá, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Não é ir na casa do irmão comer para falar do outro. Igreja não faz isso. Desavivado. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia! Você pode aplaudir a palavra de Deus? Quando a igreja é igreja, o Senhor vai nos acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Aleluia! Vira para o teu irmão e diga, vamos ser igreja, irmão. Me convida para aquele churrasco. Se fizer pizza eu vou, sorvete eu vou, lanche eu vou, esfirra eu vou, churrasco meu marido vai. Vamos lá. Quem está entendendo o que é igreja? Quem está entendendo que não vem a igreja, mas que é a igreja? Quem entendeu que para ser igreja precisa servir o outro? Precisa ter comunhão com o outro? Precisa se importar com o outro? 1 Coríntios 12, de 12 a 31. Nós já estamos acabando. Não, mas é verdade. Não fala assim que eu não sou igual meu marido, eu avanço demais. Ora, assim como o corpo é uma unidade, diga um corpo. Vamos, gente, eu gosto de gesto. Um corpo. Ai, que bonito, vai de novo. Olha, gente, é lindo, porque eu gosto. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, vocês estão vendo como é enfático a questão de serem muitos membros? Mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também a respeito a Cristo. Presta atenção, querido, há uma cabeça só, que é Cristo sobre a igreja, sobre o seu corpo, sim ou não? Essa cabeça tem um corpo só, tá? Não é uma cabeça com 2, 3, 4 corpos, é um corpo só. Ou você faz parte dele ou você não faz. Não tem gente de falar assim, não, eu sou de Cristo, faço parte do corpo de Cristo, mas eu não tenho comunhão com essa irmã, porque eu não gosto dela. Então de duas uma, ou ela faz parte do corpo, ou você faz parte do corpo. Vamos tirar 2 ou 1? Para o ímpar? Não tem jeito, é um corpo só, diga um só, com muitos membros, e um muito diferente do outro. Você já viu que embora o seu pé também tenha 5 dedos, ele é muito diferente da mão? Hã? Não é, irmão, porque às vezes você tem
alguma coisa parecida com o irmão, que por isso vocês têm a mesma função, que por isso vocês devem estar na mesma disposição do corpo. Enfim, há uma diversidade. Embora haja alguma semelhança, vocês não são o mesmo membro. Há uma vocês são isso. Há uma diferença muito grande. Diversificação. Agora veio. Tem que fazer o destrava-língua. Vocês estão entendendo? Às vezes essa questão de comparação acaba com você e faz com que você deseje sair do corpo. Para de se comparar, irmão. Você pode até parecer alguma coisa, o outro irmão, em algum dom, em algum talento, em alguma coisa, mas você é diferente dele. Ponto final. Meu pé tem 5 dedos, minha mão tem 5 dedos, mas pé é pé, mão é mão. Pé serve para uma coisa, mão serve para outra. Diga amém! Então para de reclamar de quem você não é e seja quem você é em Deus. Você é membro. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que levanta a mão. Diga glória a Deus por isso. Então você é membro desse corpo. Agora, se você quer permanecer vivo e frutífero, você precisa estar ligado mesmo a Ele e aos outros membros. Não é só se reunir, é se unir. Há uma cabeça só. Quem dá a ordem, quem manda, quem governa o corpo é a cabeça. E a cabeça é? Eu estou falando agora sobre alinhamento. 3 pontos sobre alinhamento para a gente terminar. Alinhamento com o corpo. Primeiro, unidade é questão de sobrevivência. Eu já falei, se tirar a mão do corpo, a mão morre. Então, unidade é questão de sobrevivência. Se você quer avivamento, você tem que estar alinhado no corpo. Então, você precisa lutar, se esforçar pela unidade. Presta atenção nisso. Jesus sacrificou naquela cruz a unidade com o Pai. Para que nós pudéssemos ser um. E um nele, como Ele é com o Pai. Na cruz, temporariamente, Ele sacrificou a sua unidade. Sim ou não, gente? Ele disse, Deus meu. Primeira vez que Jesus chama o Pai de Deus. Gente, vamos lá. E você está achando que aguentar a chatice desse teu irmão, porque tem irmão chato, não é? Mas, uai, tem pé chato, tem pé torto. Não tem, gente? Mas nós temos que aguentar. Não vou tirar, meu pé é chato. Eu não vou tirar ele porque ele é assim. Ele é útil. Diga amém. Não é para você, mas é para mim. Queridos, olha o que Jesus fez. Ele sacrificou a unidade com o Pai. Pela primeira vez, Jesus chama o Pai de Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Por que nos separamos? Eu não sei se você consegue alcançar a profundidade disso. Porque não tinha como nós sermos o seu corpo, se Ele não entregasse o seu corpo por nós. Não tinha como nós nos tornarmos um, se Ele não se separasse, morresse pelos nossos pecados, levasse sobre Ele as nossas iniquidades. E então nele, redimidos, lavados e purificados, nos tornamos um único corpo de Cristo. E nós somos ligados a Ele e ao Pai, porque Ele é ligado ao Pai. Na cruz Ele sacrificou. O que você tem sacrificado pela unidade? Às vezes a gente tem que sacrificar o nosso ponto de vista. Sabe, às vezes a gente tem que deixar. Ah, mas eu penso assim. Às vezes tem que deixar, para que você consiga ser um com esse irmão. Tantas coisas que às vezes lutamos, sabe, para ser um, a gente precisa pensar menos no eu. Diga, pensar menos no eu. Pensar mais em nós. Pastora, por quê? Porque Jesus ensinou isso. Olha a oração do Pai Nosso. Você vê algum eu lá? Os discípulos falaram, nos ensina a orar. Vamos fazer? Pai meu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão. Não está falando ore pelo seu pão. Olhe pelo pão
nosso, filho, é você. Você faz parte de um corpo, você é só membro de um corpo, e todo este corpo precisa receber o alimento, todo este corpo precisa ser suprido, não é só você no corpo. Nós precisamos mudar a nossa visão. Pão nosso de cada dia. Vocês sabem a oração do Pai Nosso, né, gente? Então vai, nos dai hoje. Perdoe, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre. Você viu algum eu? Pergunta para o seu irmão, você viu algum eu? Agora eu pergunto para você, nas suas orações, no seu tempo de oração, tem mais eu ou mais nós? Vamos averiguar a nossa unidade. Vamos alinhar com a palavra. Porque eu quero avivamento. Eu não quero justificar as minhas atividades religiosas. Eu não quero justificar as minhas condutas. Eu quero avivamento. E se Deus está dizendo, Renata, alinhe-se à palavra, alinhe-se ao corpo. É mais nós do que eu. Então eu digo, tá bom, Jesus, me ensina. Porque nas minhas orações tem mais eu do que nós. Deus abençoa a minha família. Deus abençoa os meus filhos. Deus livre os meus filhos. Só eu? Só eu que oro assim? Quem mais? Confessa comigo. Que tem mais eu na oração do que nós. Quem mais? Quem mais? Quem mais é crente o suficiente? Quer participar desse avivamento e não quer esconder pecado? Diga, Deus, me muda. Porque na minha oração, cara, fica com a sua mão levantada. Porque se é para confessar, é para confessar. Fala, Deus, me muda. Eu quero me unir. Que seja mais nós e menos eu. Me ajuda, Jesus. Muda minha mente. Baixa a mão. Não é maldade, gente. Eu não tenho maldade no meu coração. Eu oro pela sua vida. Eu amo você. Mas é costume. É mais eu do que nós. Quer o avivamento? Ore por nós. Vira para o seu irmão e fala, quer avivamento? Ore por nós. Ore por nós. Eu não estou falando nós errado, não. Eu sei que é nós. É porque fica mais gravado na sua cabeça. Menos eu e mais nós. Rapidinho aqui, Deus dispõe os membros do corpo segundo a vontade dEle. Não reclame sobre a sua função no corpo. É Deus, você vai ver isso. Eu não vou ler para a gente ir rápido. Eu posso ler, vai. 1 Coríntios 12, achou, Joso? 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo... Já vi. Paz, 13. 14. Olha, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, nós já falamos. 15, 16, 17, 18. Olha lá. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Deus chama você, Ele dá uma identidade para você. Você faz parte do corpo de Cristo, mas não é tudo mão, não é tudo pé, não é tudo orelha, não é tudo boca. Quem está entendendo? E Ele chama você e Ele te dispõe no corpo, Ele te coloca no corpo segundo a vontade dEle. Para de reclamar do que você é. Ele escolheu você para ser aquilo que você é no corpo. E aí nós estamos falando de funções, de ministérios, de serviço. Em 1 Pedro, não precisa, deixa nesse texto aí mesmo, 1 Pedro 4, diz que os dons, os talentos, eles são para serviço de outros, eles devem ser administrados muito bem. Você recebeu dons e talentos do Senhor, dons naturais, talentos naturais e espirituais. O Espírito te capacitou para você servir a igreja, servir o próximo. Diga amém. Mas você precisa fazer isso pelo corpo. Sem reclamar da sua função. Diga assim, é servindo que se serve. Deixa eu só falar uma coisa para você. Então não é questão de oportunidade
que vai fazer você ter um lugar para servir. É questão de discernir a sua função. Se tem crente que não está fazendo nada, não é porque ninguém dá oportunidade, porque não é pastor, não é líder que coloca você no corpo. É Deus quem coloca você no corpo. Então você é servindo que se serve. Se você tem algo de Deus, começa a servir aonde Ele te colocou. Porque é ali que Ele quer te usar. Num culto, por exemplo, pode ter vários profetas aqui. Eu creio nisso, mas nem todo mundo dá para profetizar aqui. Mas você pode ser um profeta de Deus, profetizando sobre a palavra de Deus, na sua célula, no seu emprego, na sua casa, sim ou não? Então é servindo que se serve. Entendeu agora? Fala, é servindo que se serve. Dons não é para te promover, é para servir. Por último, respeite a cadeia de autoridade. Então, 3 coisas. Estar no corpo. Unidade é questão de sobrevivência. Deus é quem dispõe os membros do corpo. Respeite a cadeia de autoridade. Verso 27 e 31 do 12. 27, daí mesmo desse texto. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, diga primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e restante. Isso mostra uma cadeia de autoridade, sim ou não, gente? Foi eu que estou falando isso? A palavra está dizendo, há uma cadeia de autoridade no corpo, sim. Se você não respeitar isso, você quebra princípio e se torna disfuncional. Você precisa respeitar a cadeia de autoridade, a cadeia de comando que há no corpo. Deus estabeleceu assim. Não é uma cadeia de valor, diga, não é uma cadeia de valor. É uma cadeia de autoridade. Nós precisamos aprender a respeitar. Se você não respeita, você corta o fluxo de vida que vai para você. Eu quero terminar dizendo, alinhe-se o mais rápido possível. Alinhar-se ao corpo é mais do que se reunir. É mais do que estar aqui sentado, esse monte de gente linda. Unir-se ao corpo, alinhar-se ao corpo, é se unir a Ele. Exercer a sua função, o seu serviço, para o benefício de todo o corpo, respeitando a cadeia de autoridade. Concluindo, quantos querem ser avivados? Quantos querem participar desse avivamento? Fala para mim as 3 coisas. Primeiro, intencionalmente. Segundo, terceiro, eu quero que você fique de pé. Quero chamar o ministério aqui. Eu quero declarar a última palavra profetizando. Em Ezequiel 37, a gente vê que, conforme esse corpo se uniu, o Espírito soprou. E quando o Espírito do Senhor soprou e os avivou, levantou-se um grande exército. Diga, um grande exército está para se levantar. Um exército tão poderoso. Diga, um exército tão poderoso que as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte desse exército. O inferno não vai prevalecer. O inferno não vai me vencer. Eu vou avançar. Eu vou conquistar. Eu vou lá, vou dizer, sejam salvos pelo sangue do Cordeiro. E as portas do inferno vão segurar aqueles a quem o Senhor quer libertar. Um grande exército vai se levantar. A pergunta nessa noite é, você vai fazer parte dele? Feche seus olhos. Nós vamos orar por um breve momento aqui. Quantos querem orar? Se você não quiser orar, você é livre, não tem problema. Mas eu só quero, orando aqui comigo, à vontade, sem nenhuma prisão, sem esperar ninguém fazer nada. Eu quero pessoas que querem neste momento se posicionar diante de Deus, desejando intencionalmente
participar, não ficar fora deste avivamento. Um avivamento sobre a sua vida, que vão se comprometer em se alinhar com a palavra, que vão se comprometer a se alinhar do corpo. Se você é uma dessas pessoas que está desesperada para fazer parte desse avivamento, faça o que o Senhor mandou agora. Se você quiser, vem. Se você não quiser, não vem. Mas se for para vir, é só para desejar. Você não vai vir receber nada. Você não vai vir, é de repente, mas não é por acidente. Você não vai vir, você vai vir porque o Espírito está te mandando. Se não precisa vir. Mas se for vir, é para desejar com calor, é para desejar com paixão. Se for vir, é para se desesperar por Ele. Não espere um comando. Pode começar a amar. Pode vir. Nosso amigo Santo Espírito, ore. Venha aquecer os corações. Venga o soro todo o seu poder. Ore. Vem mais.